Meu nome é Samuel e eu sou a pessoa que vai entrevistar o senhor. Qual o seu nome? Dário Santos, A idade do senhor? 42 anos. Nós somos alunos da escola Afonso Salgado Lages e estamos fazendo um trabalho sobre a consciência negra. Primeiramente, vamos começar com uma pergunta. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito? Se sim, como o senhor lidou com isso? Bom dia a todos. Então, houve uma situação em que a ofensa não foi diretamente a minha pessoa, né? Ela me atingiu, mas ela não foi falada para mim. O que é que ocorre? Eu trabalhei por muito tempo com o Dr. João Batista Santos Filho, que é promotor de justiça. E ele me convidou para trabalhar com ele. E quando ele pediu que eu viesse até o fórum para falar com ele, eu prontamente atendi. Me pediram para entrar para a sala dele e eu aguardar. E assim eu fiz. Quando ele chegou, nós conversamos e aí ele disse: aguarde um pouco que eu volto. E nisso ele saiu pelo corredor do fórum para chamar as juízas, para também me apresentar para as juízas. E ao passar no corredor do fórum, foi abordado por uma pessoa que chegou para ele e fez a seguinte pergunta: doutor, o cabeludo vai trabalhar com o senhor? E nessa época eu tinha um cabelo grande e me vestia menos arrumado que hoje, né? Então ele chegou e disse: o Dário vai trabalhar comigo, sim. Não me interessa a forma que o Dário se veste ou a forma que ele se apresenta. O que me interessa do Dário é o caráter, é a postura que o Dário tem. E ele depois me falou que foi abordado dessa forma, né? Eu senti, porque eu conheço também a pessoa que fez a pergunta para ele, mas assim, a resposta que o Dr. João Batista deu falou por mim. E ele também é um negro e que veio de baixo, né, cresceu, teve as dificuldades dele e fez uma defesa merecida com a resposta. Perfeito. Saindo agora dessa pergunta sobre o preconceito, por favor, me fale como foi sua trajetória profissional. Vamos lá. Eu, desde muito novo, meus 12 anos de idade, por aí, a gente morava na roça, né, ficava na roça e ficava na cidade. E com 12 anos eu comecei a trabalhar no comércio. Eu trabalhava meio período e estudava o outro período. E assim seguiu por anos. Ainda nessa época, eu comecei a estudar música. Eu não tinha instrumento musical, mas tinha um amigo que tinha. Então, eu pegava uma época o violão e ficava praticando. Outra hora eu devolvia o violão, pegava um teclado e saía aprendendo os dois meio que autodidata, né? Mais adiante eu peguei aula mesmo com um colega que é músico. E nisso eu fui passando a tocar em barzinhos e tocar em bandas. Quando foi em 2008, antes disso, acho que 2006 para 2007, eu já tocava em bandas, né? E teve um momento em que o dono da banda chegou para os músicos, era a banda Fissura, na época. O dono da banda falou: olha, eu estou tirando do meu comércio particular, que ele era dono de concessionária, para pagar vocês. Então, está apertado esse mês. E a partir daí me acendeu uma luz dizendo: poxa, eu vou ter que estudar, porque se daqui a pouco essa banda acabar, eu vou ficar com que dinheiro? E então, preferi parar para estudar. E foi quando eu conheci o Dr. João Batista, que é o promotor de justiça. Chamei para que ele ensinasse a mim e a alguns colegas direito, né, assunto cobrado em alguns concursos públicos. E assim ele fez.
Quando foi em 2008, ele me convidou para trabalhar com ele. Em 2010, eu ia fazer medicina fora do país, né? Estava ajustando no Ministério das Relações Exteriores para fazer medicina fora, que o Brasil tinha essa parceria com Cuba e outros países. E foi quando ele disse: rapaz, tenta o direito é uma área muito boa, tem um leque enorme. E assim eu tentei o direito em Paulo Afonso, na Facet, hoje Unirios. Passei para direito na Facet e passei para matemática na UNEB. Cursei direito, me tornei advogado e segui no Ministério Público até hoje. E nessa trajetória profissional, houve algum conflito que marcou sua história? Não tecnicamente, né? Eu diria que o conflito mesmo é quando a gente acaba sendo pobre, sabe? Aí a gente passa por algumas dificuldades, são alguns conflitos que colocam na nossa vida, porque quando você já tem uma família mais estruturada, que consegue manter a sua trajetória, facilita muito. E quando você é de uma família de poucas posses, de pouco recurso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se virar, né? Você tem que manter a família, ajudar seus pais. E foi isso. O meu curso de Direito ele foi muito difícil, porque era um curso que eu queria muito. Meus pais, a minha mãe, ela queria muito que eu tivesse nível superior. E quando eu entrei no curso de Direito, a minha mãe faleceu. Então, esse foi o meu maior conflito. E eu busquei a finalização do curso como que para dar para ela esse presente de formação e de dignidade. Ok, para finalizar, como devemos reagir a um caso de racismo? Vamos lá. O racismo, ele tem diversas formas, né? E houve até uma mudança que houve aí do racismo com a injúria racial. Então, houve uma equiparação aí nas penas, na forma de agir, e um ofende a honra da pessoa, e o outro ofende toda uma raça, ofende um povo, né? E então, seja qual for a forma de racismo, a forma de preconceito, nós, cada um, você, ele, eu, cada um sabe da sua dignidade, da sua honra, e sabe onde deve ser respeitado. Então, seja qual for a forma de ofensa, ela deve ser repreendida e buscada ali na pessoa da vítima, com até pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento, como repreender o agressor, para que aquilo não se repita. Isso por quê? Porque uma brincadeira tirada comigo: ô negrinho, vem cá, eu posso tratar como uma brincadeira, ele me chamou de negrinho brincando, mas uma outra pessoa que não leve na brincadeira vai dizer: poxa, esse cara está me chamando de negrinho, mas não é só um negrinho brincando, ele está tirando onda comigo, ele está me desrespeitando. Então essa interpretação, ela deve ser pesada, deve ser dosada, e não é todo mundo que interpreta de forma livre. Então isso deve ser pesado e o agressor deve ser repreendido para que não venha ofender a honra, a dignidade de ninguém. Ok, muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço.